Poder de polícia, poder disciplinar, ciclos do poder de polícia. O poder de polícia é indelegável ou delegável? Esse é o tema da aula de hoje. Se você quer saber mais, vem comigo. Olá, professora Elisa Faria. Nosso tema de hoje é poderes administrativos. A gente começa com o poder de polícia. Poder de polícia é a matéria que mais cai em prova de concurso. Dentro de poderes, né? A que mais cai. E aí, o poder de polícia é o poder de aplicar sanções ao administrado. No caso, então, ao cidadão, ao indivíduo que está lá fora da administração pública. Diferente, por exemplo, do poder disciplinar e do poder hierárquico, que são, a rigor, poderes mais internos. O hierárquico sempre é um poder interno. E o disciplinar depende um pouquinho, mas está relacionado ali àqueles indivíduos que estão sob a tutela da administração. Eu explico para vocês melhor uma questão aqui adiante. A gente começa com uma questão da CESP e olha o que ela diz. Julgue o item a seguir acerca de poderes administrativos. As sanções administrativas aplicadas no exercício do poder de polícia decorrem necessariamente do poder hierárquico da administração. Essa é uma assertiva falsa porque é o oposto. Elas não decorrem nunca, never, jamais, do poder hierárquico da administração, tá bom? O poder hierárquico é aquele poder que a administração tem de organizar seus serviços, de dar ordem aos seus servidores, de criar a subordinação e a coordenação entre os órgãos. Não tem nada a ver com esse poder de aplicar sanções ao administrado, o cidadão é quem está lá fora da administração. Tranquilo essa? Bom, vamos saber o que mais que a gente tem aí de poderes nas provas mais recentes. Olha essa questão aqui agora da Fundação Carlos Chagas, de novo numa vibe aí de enunciados curtinhos, com assertivas nem tanto. Para o direito administrativo, poder disciplinar é aquele que... Você sabe o que é o poder disciplinar? Será que vale a pena a gente conversar antes de ver as respostas? Você quer ver primeiro? Então vamos lá, olha lá. Primeira, o executivo dispõe para distribuir as funções de seus órgãos, ordenar e rever a atuação de seus agentes. Peraí, professora, esse negócio parece hierarquia. Esta daí é uma assertiva que fala do poder hierárquico. Não tem nada a ver com o poder disciplinar diretamente. Então, não é a letra A. A administração pública exerce para apurar infrações e aplicar penalidades aos servidores públicos. Beleza, bonitinho, mas exclusivamente, a gente sempre duvida, né, dessas palavras. Olha lá, o poder disciplinar é o poder de aplicar sanções a quem está sob a tutela da administração pública. E ele pode ocorrer em 3 casos diferentes. Número 1, a aplicação de sanções ao servidor. Por exemplo, se é no âmbito federal, com base lá na Lei 8.112, Estatuto dos Servidores Federais, você pode, por exemplo, ir no artigo 127, onde vai encontrar advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria, que são sanções aplicáveis ao servidor. Decorre, portanto, desse poder disciplinar. O segundo caso é aquela sanção aplicável ao cidadão, indivíduo, que está sob a guarda, sob a tutela da administração. Então, por exemplo, uma sanção aplicada a um detento no presídio, qual tipo de sanção, professora? Por exemplo, não se comportou bem e não vai ter direito ao banho de sol, ou vai ficar sem sobremesa, não sei. Então, estas sanções aplicáveis, por exemplo, a um detento, ou a um interno em um hospital público, ou a um estudante de uma escola pública, suspensão, não pode ir na aula lá por 3 dias porque andou depredando o patrimônio público, a escola, são sanções também decorrentes do poder disciplinar. E ainda um terceiro caso, esse terceiro caso é lá da Lei de Licitações, lá da Lei 8.666, porque lá, quando a gente começa no artigo 54 a falar dos contratos administrativos, a gente percebe que existe a possibilidade, como força lá das cláusulas exorbitantes, de se aplicar sanções ao contratado administrativo. E a gente também chama isso de poder disciplinar da administração. Então, o poder disciplinar tem 3 possibilidades: aplicação aos agentes públicos, aos que estão tutelados pela administração e ainda aos contratados administrativos, beleza? Então, não pode ser essa letra daí. A próxima.
Tem como característica o seu discricionarismo, o que significa que independe da apuração regular da falta disciplinar para o seu exercício pela administração pública. Ora, uma coisa é o poder da administração aplicar sanções, outra coisa é dizer que a administração não tem que apurar e nem conceder a esse agente público, a esse cidadão ou ao contratado um direito de ampla defesa e contraditório, ok? E essa palavra discricionarismo, usada aí como se fosse arbitrariedade, também é um grande equívoco, porque a discricionariedade nada tem a ver com o ato ilegal, beleza? Bom, a nossa assertiva é D de dado, a administração exerce para apurar infrações e aplicar penalidades aos servidores públicos e demais pessoas sujeitas à disciplina administrativa. Essa aí está correta, né? Ela abrange a possibilidade destas três questões que falamos com vocês agora há pouco. Bem, e essa daqui, letra E, o Estado tem que punir criminalmente o cidadão, visando a repressão de crimes e contravenções, em geral, definidos na lei penal. Ora, isso é poder de polícia? Você não sabia? Sério, o ius puniendi do Estado, que é esse que decorre do direito penal e da aplicação de sanções na prática de crimes e contravenções, não decorre do poder de polícia administrativa. Eu posso explicar isso para você na aula de teorias, o que é que você acha? Então você me aguarda lá, tá bem? Olha lá, então ius puniendi é o nome desse poder que o Estado tem de aplicar sanções a quem pratica crimes e contravenções, e ele passa longe, distante do direito administrativo. Não tem a ver com nenhum dos poderes administrativos, também não tem com o disciplinar, menos ainda com o de polícia, tá bom? Bem, nessa nossa questão, a resposta é a D de dado e ela fala então do poder disciplinar na sua visão mais ampla, abrangendo aquelas três espécies que eu disse a vocês, servidores, tutelados e contratados administrativos. Foi fácil? Essa foi mais ou menos, né? Meio pesadinha. Vamos ver a questão da Fundação Getúlio Vargas mais recente sobre poderes. Poder de polícia pode ser conceituado como atividade da administração pública que se expressa por meio de seus atos normativos ou concretos. Pausa aqui. Significa que existe o poder de polícia na sua atividade preventiva, quando ele normatiza, estabelece as regras de atuação do administrado, como também depois quando ele está fiscalizando, aplicando sanções, que é a parte concreta do direito administrativo aplicado aí no poder de polícia. Bom, aí o que mais que a gente tem? Com fundamento na supremacia geral do interesse público, esse é o fundamento do poder de polícia, para, na forma da lei, condicionar a liberdade e a propriedade dos indivíduos. Olha que legal, aqui ele usa esse conceito de liberdade, não no sentido de liberdade do, o sujeito foi preso, não, no sentido que aparece lá no CTN, no Código Tributário Nacional, no artigo 78, que fala da liberdade de uso dos bens, direitos e atividades. Então, falar de liberdade de uso de bens, direitos e atividades, ou seja, limitar as liberdades individuais, está corretinho, está se tratando aí do poder de polícia administrativo mesmo, tá? Só que ele acrescenta a propriedade dos indivíduos. Alguns autores do direito administrativo vão pegar lá a intervenção da propriedade e dizer que ela é uma espécie de poder de polícia. Isto não é unânime e não é em toda prova que você pode marcar isso como correto. Tem questões que isso é falso, tá bem? Muito cuidado, mas aqui está no enunciado, não é muito problemático não. Bem, então, mediante ações fiscalizadoras, preventivas e repressivas. Nesse contexto, de acordo com moderna doutrina e jurisprudência, o poder de polícia e aí vai começar com delegável na letra A, B e C, indelegável na D e na E. E aí eu vou te explicar isso primeiro, para a gente não ficar lendo aquele tanto de assertiva falsa ali. Se você pensar o poder de polícia como aplicação de sanções ao indivíduo, isso sempre decorre da supremacia do interesse público sobre o interesse particular, e isto é indelegável, faz parte daquele núcleo duro de atividades estatais que não podem ser delegadas. Ocorre que alguns autores falam que esse poder de polícia se estrutura em ciclos do poder de polícia, e estes ciclos abrangem a normatização, a fiscalização, o consentimento e o sancionamento, ok? A parte de normatizar, de criar a regra de poder de polícia, ela é indelegável. Ela, inclusive, vem do poder legislativo propriamente dito e por delegação ali, né, a esse poder regulamentar estatal. Portanto, ele é indelegável.
A parte do consentimento e da fiscalização, ou seja, quando a gente está consentindo a atividade ao particular, exemplo, eu tô a fim de tirar a carteira de motorista. A parte de conceder a você a licença para dirigir pode envolver alguns particulares, por exemplo, as clínicas de exame médico para você fazer a carteira de motorista, né? E a parte de fiscalização também. Pensa, por exemplo, no ato de dirigir também, a fiscalização da velocidade no trânsito, ela pode ser feita por radares, esses radares podem ser controlados por empresas privadas. Então você tem normatização indelegável, consentimento e fiscalização delegável na parte que é de apoio ao poder de polícia e o sancionamento indelegável. Tá? Porque é a parte que decorre propriamente do exercício ali da supremacia do interesse público sobre o interesse particular. Então, o que eu quero que você veja? Nessas assertivas alternativas, nós temos que encontrar uma que fala ou de consentimento ou de fiscalização. E isso pode ser delegável. Se falar de sancionamento e normatização, indelegável. Vamos ver? Delegável na fase de fiscalização de polícia, pois está ligado ao poder de gestão do Estado. Ok, essa é uma assertiva possível para nós. Delegável na fase de sanção? Não, aí é supremacia do interesse público purinho. Delegável em qualquer fase? Não. Indelegável em qualquer fase? Não. Indelegável em qualquer fase, pois decorre da discricionalidade, também não. Então a gente só tem como assertiva possível aí a letra A, que diz que ele é delegável na fase de fiscalização. Então, para você guardar, quando falar de ciclos do poder de polícia, a normatização e o sancionamento são indelegáveis. A fiscalização e o consentimento são possíveis de serem transferidos ao particular, porque de fato correspondem a atividades meio do poder de polícia e não à atividade finalística estatal. Bom, se você precisa saber mais sobre poderes, assista às aulas de teoria, a gente vai aprofundar um pouco mais esse assunto lá. É altamente caidor, cai em quase todas as provas de concurso e não adianta ficar decorando essa matéria não. Cada vez ela cai mais complexa e se você não aprendeu direito administrativo de verdade, você não vai conseguir passar na prova de concurso, ok? Qualquer dúvida, manda pra gente aqui, faz comentários, pode até dar like nessa aula se você quiser e aí eu te espero no nosso próximo vídeo.